O tema da mensagem de hoje é medo, um gigante que pode ser vencido. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. O amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O que devemos fazer é ter superação, é superar com atitudes corajosas. Amém? É um ano difícil, mas ele não será difícil, ele será uma bênção para aqueles que estão debaixo da graça, para aqueles que estão debaixo da comunhão, para aqueles que estão em aliança. Pastor, eu não sei, às vezes eu fico com medo, porque tanto se fala neste ano. Meu amado, se você estiver em aliança com o Senhor, se você estiver em obediência, se você estiver, debaixo da cobertura da tua igreja, fica em paz, porque será ano de vitória, ano de conquista. Vai haver momentos que o medo ele vai chegar, A coragem que nós devemos ter não é a ausência do medo, pelo contrário, é a superação do medo. Nós temos que entender que maior é aquele que está conosco. Amém? Tem um louvor que a gente canta que diz que o gigante ele é menor do que a mão de Deus. Amém? E verdadeiramente, um pensador disse assim: um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou de alguém é que nos incomoda ou nos ameaça. Isso é o medo. É o desejo que nos sufoca de nos esconder, de tentar justificar, de tentar nos defender, ou até mesmo de fugir. Às vezes nós queremos parar tudo porque temos medo de não conseguir. Tem gente que abandona todas as coisas porque acha assim, não vai dar certo mesmo, é tão difícil, então eu prefiro nem avançar, nem continuar. Meu amado, você só vai saber se deu certo se você tentar. Você só vai saber se você vai alcançar se você tentar. E se você perder no meio da guerra, você vai saber qual foi a batalha que você perdeu, e da próxima vez você vai ser aquele. Ponto 1. Quais são as consequências na vida de uma pessoa dominada pelo medo? Existem algumas consequências. E o primeiro é: o medo ofusca a visão. Quem tem medo não consegue enxergar um passo à sua frente. Pelo contrário, coloca sempre algumas situações adversas e faz com que a sua visão não consiga ver a luz no fim do túnel. Se nós estivermos com medo em qualquer área da nossa vida, por que o pastor está falando de medo hoje? Pelo seguinte, meu irmão, porque este ano vai haver momentos que você vai sentir medo, mas saiba que o Senhor já está te avisando hoje: fica em paz, porque Ele está no controle. Glória a Deus. Não é à toa que este ano nós estaremos jejuando o ano inteiro. Acaba um jejum, começa outro. Entre uma campanha e outra nós temos jejum de Daniel, jejum parcial, jejum total. É porque Deus já está te preparando para vencer a guerra. Não é para você perder, não. E se verdadeiramente você se posicionar como servo, é como servo que você vai vencer. B. O medo, ele paralisa. O que é paralisar? Paralisar é nos parar diante de uma adversidade. O medo, por muitas vezes, ele quer nos parar, dizendo assim que nós não vamos conseguir, que não somos capazes, que não estamos habilitados. Deus não te trouxe aqui esta noite para ouvir esta palavra se você não tivesse habilitado a vencer e a caminhar. Se você não tivesse, habilitado a avançar, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça impossível, nós estamos debaixo de uma unção, de uma palavra profética, nós estamos debaixo de um mover apostólico, nós estamos debaixo dessa cobertura que é o sangue do Cordeiro. C. O medo provoca isolamento das pessoas. Tem gente que por medo se isola, se refugia, não quer enfrentar. Algumas pessoas às vezes têm um certo medo e às vezes se confunde com depressão, onde elas querem só ficar dormindo, porque ela imagina que dormindo ela não vai ver o tempo passar, não vai ver as coisas acontecer, não tem vontade de tomar banho, fica em casa, se tranca no seu mundinho, e na verdade nada mais é do que o medo. E nós lemos o seguinte, que o medo não procede de Deus. O medo te traz sentimento ruim, te enfraquece. E aquele que está no Senhor, aquele que tem o amor de Deus, não tem medo, porque sabe que mesmo quando o medo chegar, o amor do Senhor está sobre a tua vida.
O único que pode nos punir, nos castigar, nos colocar por terra é Deus, mas a vontade dele é de colocar de pé, jamais por terra. Por terra eu e você andamos por muito tempo, por muitos anos sem conhecer Jesus. Mas hoje o Senhor nos levanta, hoje o Senhor nos exalta, hoje Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Sabe? Letra D, o medo, ele provoca desgaste emocional. Quantas pessoas emocionalmente estão desgastadas no seu casamento, sabe? Começa a trabalhar, começa a ter, olha, esse ano eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou construir, eu vou constituir isso e aquilo, e quando começa a chegar a adversidade, diz, está vendo, mais um ano e como os outros, eu acho que não vai dar certo, começa a trazer desgastes, e o desgaste começa pela tua mente. Essa é a vontade do diabo, que você realmente seja paralisado, que você seja envergonhado. Ele não pode te envergonhar, nós é que nos envergonhamos quando nós damos razão, damos ouvido, damos crédito ao medo. O medo, meu irmão, é algo que nos traz um sentimento tão ruim, que tudo aquilo que está à sua volta você não confia. E quando eu falo de medo, eu não falo de medo de defunto, não falo medo de fantasma. Às vezes existem medos em nossas vidas que nós nem percebemos. Sabe, medo de não dar certo, medo de você ir e levar um fora, medo de você levar uma resposta contrária. Se eu chegar lá e pagar este mico. São pequenos medos que ao longo dos anos vão se acrescentando, vão se acumulando, e de repente muitas pessoas têm a síndrome do pânico. Letra E, o medo pode levar a pessoa a perder o contato com a realidade. De uma coisa eu sei, Deus me chamou para ser mais que vencedor. Essa é a nossa realidade. O medo, ele faz com que você, perca o contato com essa realidade, com quem realmente te chamou. Quando você estava no mundo, você servia a outros deuses, você não tinha medo de nada. Às vezes você saía pela madrugada, não tinha medo de ninguém, não tinha medo de nada, não se opunha a nada. E hoje, quando nós estamos em Cristo, a gente começa a ter medo de tudo, começa a ser tão vigilante, e a vigilância passa a ser medo. Mas o Senhor te diz assim, meu querido: eu sei o que tenho preparado para ti. E se você avançar, se você continuar, se você simplesmente crer no que tenho eu para a tua vida, verdadeiramente te abençoarei. Letra F, o medo pode bloquear o emocional. Tem pessoas que não conseguem amar, não conseguem prosperar, não conseguem trabalhar, porque um dia não deu certo. Tem gente que diz, não, homem, não quero saber nunca mais, porque um dia fui casada, fui traída, fui roubada as minhas emoções. Talvez tem homem que diz, mulher nunca mais, filhos nunca mais, porque em algum momento da sua vida você fraquejou, em algum momento da tua vida você caiu, em algum momento da tua vida você teve medo, e este medo talvez está aí presente. Medo de o que vai acontecer, medo que, e se não der certo, medo de que se eu investir e realmente não for aquilo mesmo, medo daquilo que você está acostumado a fazer todo dia, é o seu trabalho, é a tua profissão, é aquilo que Deus te deu, é o seu talento, e há momentos na sua vida que o medo faz com que você acredita que aquilo que você faz e faz muito bem, não é o bastante. Sabe, meu irmão, Deus não tem medo de te abençoar. Deus não tem medo que você vá avante, que você continue, que você prossiga. Ele confia em você. Ele sabe quais são as suas emoções, Ele conhece realmente quais são as suas limitações. E dentre as suas limitações, Ele te diz, eu sou contigo. Medo. E este medo normalmente nos bloqueia. Isso é uma coisa tão terrível. Tem pessoas que são motoristas há muitos anos, e de repente acontece um acidente, atropela uma pessoa, bate o carro, ou é assaltado. Quantas pessoas não conseguem mais entrar no carro? Quantas pessoas acham que aquele momento sempre vai se repetir? Há uma insegurança, alguém que antes de uma segurança total do que fazia, de repente começa a ter medo. São situações que envolvem nós como seres humanos. É uma situação até normal, mas a palavra de Deus diz que aonde há o amor de Deus,
não pode haver o medo. Porque se a gente tiver medo, a gente vai ter medo de ter filhos, vai ter medo de casar, vai ter medo de você comprar alguma coisa à prestação e ser mandado embora e não conseguir pagar. Não é verdade? Medo de pegar uma doença, medo de sair na rua ser assaltado, medo de sair na rua e bater o carro, medo que alguém faça alguma coisa contra você, contra a tua família, porque nós vivemos um mundo de caos. Mas também está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós habitamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Isso não quer dizer que você não possa passar por alguma peleja, mas saiba que contigo é diferente, porque Deus tem um cuidado, tem um zelo contigo. Amém. 2. Superando o medo. É o que a Bíblia manda você fazer. Superar o medo da adversidade. Letra A. Desenvolva sua fé em Deus. 1 João 5,4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Preste atenção. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquilo que me faz superar o medo é a fé. É saber que Deus está conosco. Tem pessoas que às vezes gostam, de filme de terror. Já teve a oportunidade, depois de crente, assistir filme de terror na tua casa? Tua casa é uma bênção, você nunca viu passos, você nunca viu nada. Assiste filme de terror, na hora que você for no banheiro, você já começa a ouvir passos. O sentimento de medo invade a tua casa. Por quê? Porque toda vez que nós assistimos um filme como esse, nós estamos invocando ao diabo. E aí vem aquele sentimento. Uma vez aconteceu do meu filho estar na minha casa vendo esse filme. Eu nunca gostei, nunca aceitei, mas um dia pela madrugada estávamos lá dormindo e ele gostava, e estava lá assistindo. De repente eu estava deitado, eu senti uma opressão dentro do meu quarto, e por um momento eu senti medo daquele espírito que estava ali. Não sei o que estava acontecendo na sala, eu não estava assistindo. Meu quarto ao lado da sala. E aquela opressão começou a chegar, eu comecei a ter aqueles arrepios, de medo. O Senhor disse para mim: levanta e ora, porque Satanás quer tomar conta desta casa. Mas na hora eu levantei com toda a autoridade. E quando eu cheguei na sala, eu me deparei com ele. Além da bronca que ele levou, desliguei a televisão, voltei para dormir, e ainda tive que orar dentro da casa. Sabe por quê? Porque Satanás, ele pega pelo medo uma brecha, e nessa brecha ele coloca coisas horríveis. Pastor, mas na casa do pastor, amado, abre brecha para você ver se não entra, seja na casa de quem for. Amém? Então é a nossa fé que nós desenvolvemos. Eu tinha a seguinte opção: ou não colocar a fé em prática, mandar aquele demônio embora, ou ficar ali fingindo que estou dormindo, com medo, cobrir a cabeça, não sabia o que estava acontecendo, e ele poderia deitar e rolar, talvez na vida dele mesmo, talvez na casa, na vida dos outros. Mas por que o Senhor permitiu que aquele demônio fosse me incomodar? Porque ele sabia que eu tenho autoridade, e você tem essa autoridade, para expulsar todo e qualquer principado para ir embora da tua casa. Tem gente que está na sua casa, do nada, de repente você acha que é uma impressão sua. Você olha na direção do banheiro, você vê um vulto passando. Você fala: será que foi um cachorro? Será que foi um gato que entrou, um rato? Isso se repete. Seja talvez até a ilusão da tua cabeça. Tome a autoridade, repreenda de Satanás: na minha casa eu não te aceito. Porque se você deixar hoje, é você que vê, amanhã é outro que vê, daqui a pouco as pessoas entram na tua casa e começam a sentir opressão. A nossa casa é templo do Senhor, é casa de Deus. Amém, meu amor? A nossa casa é lugar onde habita a glória do Senhor, e é lá onde nós devemos fazer com que essa glória aconteça. Segundo, encha-se de amor. 1 João 4,18 diz: do amor não há medo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Deus está conosco. Quando o medo vier, você não dê vazão ao medo, não dê liberdade a ele, mas tenha autoridade. Amém, amado?
Autoridade para vencer, para avançar, para alcançar. Palavra da tua boca não pode ser mais palavra de derrota, palavra de destruição. Palavra da tua boca, palavra da tua boca tem que ser palavra de conquista. Sabe o que é isso? Palavra de conquista. Eu vou conseguir, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor. Tem gente que diz, isso são chavão que muitos crentes dizem, sabe? Isso não é real sim. A Bíblia fala que você fala aquilo que, sabe, o teu coração está cheio, a tua boca repete que o teu coração está cheio. Então nós devemos encher o nosso coração de coisas boas, de coisas consagradas ao Senhor, de coisas que agradam ao Todo-Poderoso. Você está entendendo? É isso que nós devemos fazer. Letra C, não tire os olhos do Senhor. Hebreus 12:2 diz, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que se lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus Pai. Amém? É para Ele que você tem que olhar. Mas pastor, eu não estou entendendo, porque eu estou passando por algumas lutas, por algumas dificuldades. Faz parte do processo de Deus formar o seu caráter. Faz parte daquilo que Deus está forjando em nós, o caráter de Cristo. Às vezes nós precisamos passar por um procedimento ruim, sim, para que possamos aprender, para que possamos crescer, porque a vida não é só bênção, só alegria, só oba-oba. Às vezes é na dificuldade, é na adversidade, é na enfermidade, é na luta que nós reconhecemos o quanto somos falhos e que precisamos realmente nos posicionar e realmente ser aquilo que Deus quer que sejamos. O Senhor quer de mim e de você, amado, que você olhe para Ele e não olhe para homem. Porque o dia que você olhar para homem, você cai, você passa a ter medo, você passa, sabe, a não ter fé, a não ter coragem, a não ter perseverança. Eu estou dentro da igreja, algumas pessoas do meu grupo, da minha tribo, sabe, são pessoas que estão fazendo isso e assado. Não olhe para eles, olhe para Jesus. Porque o dia que você olhar para Jesus, você continuará andando sobre as águas. Pedro, quando olhou para Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Mas no momento que veio a tempestade, ele olha para a tempestade. Neste momento ele está afundando. Talvez você diga, não, mas eu estava agora mesmo. Só foi, sabe, uma viradinha dos olhos que eu olhei para a tempestade, eu já vou afundar sim. O Senhor diz, olha para mim, eu tenho que oferecer. O mundo não tem, os outros não têm. Amém, meu irmão? Letra D, use a armadura de Deus. O livro de Efésios fala da armadura, né? E esta armadura nada mais é do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando eu olho para Jesus, eu busco a presença do Senhor, eu me revisto desta armadura. Nenhum mal sobrevirá à minha casa, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor está comigo. Se revestir desta armadura é reconhecer quem é Deus e o que Ele tem feito para as nossas vidas. Poxa, se eu prego a palavra de Deus, meu amado, se eu vivo a palavra de Deus, eu estou aqui, sabe, ministrando na casa do Senhor, a minha obrigação é confiar em Deus. Quantas vezes você tem o seu amigo lá, talvez é seu patrão, e ele diz, olha, confia, porque daqui 3, 4, 5 anos eu vou fazer isso e aquilo para você. Ele não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã ele pode até não fazer nada, mas o Deus que te prometeu pode passar uma eternidade inteira, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não necessita de outros para nos abençoar. Quando Ele diz, eu vou te abençoar, Ele tem bênção para te dar. Homem depende de outro. Sabe o que é? Não deu para me fazer? Porque o fulano de tal não me pagou. Porque a empresa fulano de tal ao qual nós prestávamos serviço fechou. Consequentemente somos retalhados. Deus não precisa de ninguém nem de nada. Aquilo que Ele disse eu vou fazer, aguarda no Senhor, porque Ele fará. Amém, amado? Letra E, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente que vive debaixo da bênção, aquele que lê a Bíblia. Tem gente que infelizmente só lê a Bíblia aqui no painel da igreja. Meu amado, a cada dia que você na sua casa tirar, seja 5 minutos, meia hora, para ler uma passagem, sabe, você vai ver que Deus vai se aproximar mais de você, porque você vai estar se aproximando dele.
Você vai sentir, sabe, que a presença do Senhor está na tua vida, porque Ele vai estar presente contigo. Creia nisso. Creia que verdadeiramente a graça e o amor do Senhor está na tua palavra, pois a tua palavra é a espada do Espírito. Sabe, é a espada que vai lutar contra o medo, é a espada que vai lutar contra o principado, contra a potestade, contra toda a palavra contrária. Letra F e último. Descanse naquilo que a Bíblia diz. Salmo 91, versículo 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia, oh meu amado, nós não temos que temer a nada. Sabe, o que se encontra atrás de nós e o que se encontra à nossa frente são problemas menores comparados ao que existe dentro de nós. Às vezes dentro de nós tem problemas maiores do que aqueles que estão à sua frente. É por isso que nós temos que avançar e crer que medo é um gigante que pode, que deve e que tem que ser vencido. Aplauda o Senhor.